Tem uma coisa muito estranha sobre as amizades em filmes de animação. Quando a gente era criança era muito fácil de se fazer amizade com outras crianças. Só precisava ficar perto dela e aí vocês já saíam falando besteira um pro outro e nascia uma pequena amizade que poderia durar anos ou apenas alguns minutos naquele parquinho. Só isso, era fácil demais. E você viu amizades assim nascendo entre personagens de filmes famosos e achava que era semelhante à vida real. Mas aí você cresce e percebe que metade dessas amizades nasceram da solidão mais absurda possível. Não da felicidade, mas da carência, do medo, do abandono. E quanto mais você revisita esses filmes, mais desconfortável fica. Porque agora você entende o que acontecia por trás dos panos. E aí a gente cresce e percebe que não é mais tão fácil fazer amizades assim. Nem mesmo nos filmes. Porque o que parecia fofo, às vezes, era literalmente dois personagens, duas crianças, duas pessoas, dois seres quebrados por dentro, tentando sobreviver emocionalmente juntos. E talvez seja por isso que a gente lembra tanto desses personagens e dessas amizades. Talvez seja por isso que algumas amizades fictícias parecem mais reais do que amizades da vida real mesmo. E eu percebi isso quando reassisti Como Treinar o Seu Dragão. Porque o Soluço e o Banguela não começam como amigos nesse filme. Eles começam como duas ameaças, um ameaçando o outro da morte certa. Era um tentando caçar o outro, um tentando morder ou dilacerar o outro, esfaquear o outro, mas não rolou. Soluço foi um baita de um molenga na hora de trazer glória eterna aos vikings, caçadores de dragões, levando a cabeça do Fúria da Noite, o dragão mais difícil e perigoso que eles tinham notícia até então e que ninguém da vila tinha conseguido caçar um até agora. E o Soluço teve essa chance, mas ele não fez isso. Ainda bem que ele não fez isso. Banguela é praticamente um cachorrinho e eu tenho um cachorrinho e aposto que você também tem um cachorrinho e não tem nada melhor do que um cachorrinho. Fato é que o Soluço é rejeitado pelo próprio povo. O garoto vivia literalmente tentando provar que merecia existir naquele lugar, tentando conseguir orgulho do pai que achava ele um baita de um fraco, mas claro, o Soluço é um filezinho de borboleta, o estoico, ele é grande, ele é musculoso, barbudo. E o Banguela, cara, o Banguela é tratado como uma criatura no início que deveria morrer. E o filme nunca fala disso diretamente, mas tá ali. E você, meu jovenzinho de 30 ou 20 e poucos anos, entende bem do que eu tô falando. O jeito que o Soluço toca o rosto do Banguela pela primeira vez, aquilo não parecia nem coragem, aquilo parecia identificação. Duas almas se encontrando para serem melhores amigos, é pura identificação emocional. Por isso eles são amigos difíceis de se acreditar. Agora vamos buscar outra amizade impossível, mas não de um mundo de fantasia. Vamos em busca de algo um pouco mais real, ainda no mundo dos filmes, algo que seria do nosso mundo, mas só com um pouquinho de esquizofrenia, que apenas o cinema pode trazer. Ratatouille! Porque aquele filme é muito mais estranho emocionalmente do que as pessoas lembram. Remy e Linguini são praticamente dois fracassados tentando controlar uma mesma vida. E aí o Remy, o ratinho, vê o Linguini como uma oportunidade de sair e o Linguini vê o Remy como uma salvação para o vazio que ele estava vivendo. Não é saudável no começo, não mesmo. É dependência emocional disfarçada de coisa boa. Os dois são completamente perdidos sozinhos. O Remy é rejeitado pela própria família porque sonha alto demais e é meio estranho para eles. E o Linguini, cara nem mesmo tinha família, porque a mãe dele tinha acabado de morrer. Mas pelo menos ele pegou aquela gatinha da Cosette. Ainda assim, o Linguini parece um homem que pede desculpa por existir. Olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele tem aquele cabelo. Não, o cabelo é legal. Olha o pânico constante dele. E aí entra um rato. Um rato! E pela primeira vez, ele sente que alguém olha pra ele como alguém útil. Isso mexe comigo, isso mexe com muita gente, talvez tenha mexido até com você. Porque o filme de Ratatouille não é só sobre culinária. Claro que é um bocado sobre culinária, né? Com toda certeza. Mas tem emoções muito fortes por lá. É sobre encontrar alguém que veja valor em você quando o resto do mundo já decidiu que você é um desastre. E talvez seja por isso que aquela cena deles brigando dói tanto. Porque parece término de amizade real. Tem ressentimento, tem ego, tem dependência, tem medo. Só quem terminou uma amizade desse jeito sabe como dói. Parecem duas pessoas entendendo que uma estava usando a outra sem entender. E eu achei mesmo que o Remy iria acabar morrendo em uma ratoeira. E isso é bem pesado para uma animação infantil.
Mas e o Vitor da noiva cadáver? O Vitor só queria alguém que não julgasse ele. O cara tava completamente em pânico com aquele casamento arranjado. E aí aconteceram muitas coisas, ele acabou pulando a cerca e conhecendo uma noiva cadáver, gatinha, que acabou ficando com ele. E ao longo do tempo eles acabaram conseguindo uma amizade. Era uma amizade melancólica disfarçada de romance gótico? Era, mas era uma amizade. E quando ela deixa ele ir, depois que ele provou que tomaria o veneno para dar paz a Emily, aquilo machuca qualquer adulto que já tenha passado por uma situação semelhante, porque é uma das coisas mais difíceis da vida, amar alguém sem tentar possuir essa pessoa. E ninguém fala sobre isso. Do mesmo jeito que ninguém fala sobre a Coraline e o Gato Preto, melhores amigos do cinema. Porque aquilo ali é uma amizade extremamente estranha. Mas é uma boa amizade, uma amizade sem tantos interesses. O gato não tenta agradar Coraline. A Coraline não tenta tirar nada do gato, a não ser informações quando ela tá precisando. E o gato mesmo assim dá o seu próprio ritmo. Muita gente acha que o gato é escrotão por não ter ajudado a Coraline de forma direta, por ter feito um pouquinho mais de mistério do que era necessário, mas ainda assim, eles ficaram amigos, muito amigos. Tipo uma garotinha e o seu gatinho. E olha só, o gato ajuda à distância? Ajuda. E a Coraline? Ela joga o gato no monstro, então os dois estão kits. Naquele mundo inteiro, todo mundo quer alguma coisa dela, menos o gato. E isso cria uma sensação muito desconfortável, eu diria. O único personagem verdadeiramente seguro é justamente o mais distante emocionalmente da menininha, e isso parece muito mais real do que a gente imagina. Até o Frankenweenie entra nisso, porque no fundo não é sobre um menino trazendo o cachorro de volta à vida. É sobre alguém incapaz de aceitar a perda. Se por acaso eu perder o meu cachorrinho, com certeza eu vou tentar reviver ele. Máquinas e raios que caem do céu. Mas esse filme também é sobre perda infantil, sobre aceitar que algo se foi. E talvez muita gente tenha amado aquele filme sem perceber o quanto ele fala sobre o luto infantil, sobre negar despedidas, sobre o desespero de querer mais 5 minutos com alguém que foi embora, e sobre alguém que quer ter um encontro, mas faz tudo do jeito mais errado possível e que dá totalmente errado. História. Uma vez eu fui marcar um encontro com uma moça que eu gostava muito, isso a gente ainda era, estávamos saindo da adolescência. Vamos assistir um filme? Eu tenho um filme ótimo pra gente assistir. Quando foi acontecer o grande momento, o arquivo do filme enganchou, então passamos para outro filme que foi Frankenweenie. E nem tava dublado, tava legendado porque o outro arquivo que eu tinha pegado foi errado e ela não sabia inglês, nem eu, na época. E o pior é que o dia que a gente marcou, eu não sabia que era feriado, então minha mãe tava em casa, meu irmão tava em casa e ela trouxe a irmã. Resultado, foi um péssimo encontro. Mas aí depois, um dia depois, a gente deu uns beijinhos e não deu tão certo assim, mas a gente ficou com uma amizade. A amizade foi boa, tipo a amizade desses filmes. Mas agora chega, eu acho que você já entendeu. Vamos encerrar esse vídeo. Clica no like se você tiver gostado do vídeo e ficado até aqui. Também aproveite para se inscrever agora mesmo. Conta aqui embaixo qual é a amizade mais improvável que você já viu nesses filmes.